Bonitinhos e bonitinhas, boa noite. Eu gosto de refletir sobre algumas coisas, especialmente no final de semana. A gente medita um pouco melhor no fim de semana, depois de estudar e trabalhar. E esta semana foi pródiga. Acharam os hackers que teriam fornecido informações ao Glenn Greenwald. Os desmentidos do Moro pararam. E o próprio preveniu autoridades que mais de 1.000 autoridades tinham sido hackeadas. E também deu a todos a certeza de que isto não irá adiante, porque ele vai destruir as provas. Ora, quem é um ex-juiz sabe que as provas funcionam do começo ao fim de um processo. A destruição de provas só pode ser ordenada quando houver uma decisão conclusiva do processo e não cabe ao ministro da Justiça. Tudo neste enredo está à margem das leis e da Constituição da República e de qualquer nível de razoabilidade. A autoproteção do ministro não pode significar a ocultação de provas, não pode significar a obstrução da justiça. Quem faz isso forma uma quadrilha, comete um crime. E não esperamos que o ministro da Justiça cometa crimes. Esperamos, inclusive, que ele seja o primeiro a garantir aos brasileiros a plenitude da lei. Apesar de, na política brasileira, o Ministério da Justiça e Negócios Políticos, na sua versão original, ser a articulação política do governante com o Congresso Nacional. Moro não tem o traquejo, não tem a cancha. É um jogador que joga muito pouco tempo para fazer essa articulação com a eficiência que outros homens faziam no passado. Inclusive o ex-presidente Michel Temer, queramos ou não, um homem de trânsito. Moro não tem trânsito. Ele trabalha em um outro nível. Ele procura impor as coisas, as soluções, e engole quem quiser. O Congresso até agora engoliu, porque são aqueles 6 meses, um ano, que se dá de paz para o governante. Mas o Congresso também deu excelentes demonstrações que pode votar unido contra, inclusive em algumas situações, votou com 400 votos contra o governo. Até gente da base do governo votou contra o governo. Então, se depender do Planalto, isso é ocupante, e do ministro da Justiça, o governo está à deriva. Se depender do ex-congressista Onyx Lorenzoni, nós temos uma clareza de que pode ser um grande toma lá da cá com requintes de crueldade. Porque o próprio Lorenzoni confessou, inclusive, crimes eleitorais. Para quem quisesse ouvir. Punido não será, mas deixou claro que cometeu os ilícitos eleitorais. Tudo isso está num caldeirão. E esse caldeirão está começando a sair da temperatura baixa do banho-maria para uma ebulição e daqui a pouco vai começar a ferver, a evaporar. A panela de pressão vai começar a girar muito rápido. E ela vai ser bastante... Essa velocidade pode ser bastante aumentada se as notícias das próximas semanas forem iguais às desta. Uma das informações mais doídas desta semana é o fechamento de 60 lojas do Walmart, com aproximadamente um impacto de 12 mil empregos indiretos e quase 100 mil indiretos,
porque uma loja de um hipermercado no Brasil compra de produtores rurais muita coisa. Então, hortaliças, por exemplo, vai impactar fornecedores menores, enquanto que as grandes indústrias sentem um impacto menor, mas ainda assim sentem. Há muita coisa fechando, gente. Há muita coisa fechando. E quando empresas se fecham, o país se fecha. E não é nomeando filho para uma embaixada nos Estados Unidos que se resolve esses problemas. O filho, aliás, vai aproveitar bastante o passaporte diplomático para viajar. Não tem perfil de diplomata. Então, ele vai ser mais um apadrinhado no poder. Apadrinhado pelo pai. Comandante em chefe das Forças Armadas, presidente da República. Mas vai ser mais um daqueles inúmeros tiros no pé. Há quem fale que ele não vai ser aceito pelo Senado, que é a instância que avalia esse tipo de coisa. Mas é só o governante bater o pé um pouquinho que ele consegue emplacar esse tipo de nomeação. Para os americanos, tanto faz quem está lá. Eles tratam o Brasil como apenas mais um país sem... Agora, um ator para lá de secundário, o que era a sexta economia do mundo vai virar a 15ª, 18ª já já. Perderemos bastante. Crescimento econômico, esqueçam. Um Walmart significa muito. Aí tem uma funilaria aqui, um posto de gasolina ali, um borracheiro lá e... eu tenho um exemplo ótimo do tipo de coisa que acontece quando as pessoas não pensam e vão querendo acabar com tudo que estava feito. Há questão de um ano e 2 meses, a empresa em que eu trabalhava mudou sua sede do Água Verde para o Batel, em Curitiba. A distância não é muito grande, 3 quilômetros de um lugar ao outro. Ficou um pouquinho desconfortável para mim, porque eu andava 400 metros, passei a andar 2 quilômetros. Mas nada muito impactante. Só que um empresário chinês de comida tinha comprado um restaurante já tradicional, que estava numa situação financeira não muito boa. Cobrava caro comida. E eles compraram contando muito com o grupo de corretores da imobiliária que eu trabalhava, que almoçava lá diariamente. Em torno de 25, 30% dos corretores poupava tempo almoçando ali. E quando você fala em 500 corretores, 600 corretores almoçando, sendo que uns 100, 150 vão almoçar no seu restaurante, você está falando de um bom faturamento, diário pelo menos. Não é? É o mesmo impacto em escala reduzida de quando fecha um grande supermercado, uma montadora. Lógico, pode impactar 50 pessoas do staff desse restaurante. Mas essas 50 pessoas impactam suas famílias, que são 5 ou 6 pessoas por família, ou seja, umas 300 pessoas. Mas essas 300 pessoas que não consomem vão impactar 4 ou 5 comércios cada uma. Impactam 1.500. E aí quando você começa a multiplicar isso pela banca de jornal, pela farmácia, pelo mercadinho, por outras atividades, outros restaurantes, qualquer comércio que exista na região, tudo começa a degringolar.
digamos claramente. E esses pequenos impactos viram um grande impacto local. O Brasil, como é gigante, só vai tomar consciência do tamanho do prejuízo quando o pequeno impacto local se der nas grandes capitais, que é onde se concentra a maioria da população. Mas as pessoas individualmente já sentem que não trocaram 6 por meia dúzia. Agora, com a entrega da Petrobras Distribuidora para estrangeiros, estão começando a entender que trocaram 6 por 3, quem sabe 2, e no final do governo, no frigir dos ovos, pode ser que fiquemos apenas com 1. Trocamos o partido no poder, mas não trocamos um projeto de desenvolvimento por outro projeto de desenvolvimento. Trocamos um projeto de desenvolvimento e soberania por um projeto de subserviência e dependência externa. Então, a semana não foi boa. Eu rezo, mas rezo muito, para que o ministro da Justiça faça exatamente o que fez uma das pessoas implicadas na investigação da Polícia Federal, a ex-candidata a vice-presidente Manuela Dávila. Abra o seu Telegram, abra o seu Messenger, entregue para as autoridades. Porque, como dizia meu pai, quem não deve, não teme. Esses foi 2 minutos para pensar a semana do desastre. Sou José Leandro de Murbach, jornalista.